Bem-vindos a mais um episódio. Mais um episódio não, na verdade, né? Não, desculpa, lá não é mais um episódio, é o primeiro. Vamos começar. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Juntas e Misturadas, onde vamos falar de vários assuntos. Mas antes de mais nada, agradecer aos nossos patrocinadores, o Grupo Netmore e o Instituto Empreendedor. Vejam, estamos num lugar bonito, né? É isso mesmo, no Instituto Empreendedor, onde vocês podem gravar os vossos podcasts, podem fazer palestras, podem fazer eventos, podem fazer e muito mais. Não é, Luciana? Sim, bem-vindos. E também os meus agradecimentos à Netmore e esse espaço maravilhoso que é o Instituto do Empreendedor. E, e também trazer vocês para o nosso primeiro podcast Juntas e Misturadas, onde nós vamos trazer vários assuntos e contar histórias aqui para vocês. Eu sou da carreira de tecnologia, então vou trazer assuntos de tecnologia. E também, como eu fui durante muito tempo, eu ainda sou instrutora de yoga, vou trazer também assuntos de autoconhecimento. E sobre a tecnologia, vou explicar como foi toda essa minha transição de carreira, de vir do Brasil para a Europa, toda essa transição para uma carreira internacional para vocês. E me conta aí, Marla, os seus Perfeito, assuntos. Perfeito, já viram, juntos e misturados. A Luciana fala de vários assuntos e eu falo completamente oposto, mas que na verdade não é completamente oposto porque é juntos e misturados os assuntos. Eu vou vos falar de relacionamentos, equilíbrio emocional e como equilibrar isto do polo masculino e polo feminino. Vêm mulheres de tecnologia e muitas vezes passam aqui para o lado mais masculino, mas eu estou aqui para ajudar a mostrar como voltar para o lado feminino e a importância disso. Mas lá está, vocês podem se perguntar agora, mas ok, quem são estas duas que hoje vêm nos apresentar um podcast juntas e misturadas, mas quem são elas? Sim, nós vamos explicar quem somos nós, mas eu vou dizer, Luciane, quem és tu? Quem é a Luciane? Então, meu nome é Luciane, prazer. Eu comecei na carreira de tecnologia há muitos anos atrás. Com meus 14 anos, eu tive o meu primeiro trabalho de programadora. Então, atuei em vários cargos depois disso, né? Em várias empresas, passei por seguros. Então, tenho uma trajetória aí bem longa, que qualquer dia eu vou contar toda a minha história em detalhes. Ah, e, e durante um tempo da minha vida também, eu me dediquei aos estudos de yoga. Então, fiz uma formação e dei, por alguns anos, eu dei aula de yoga, que foi uma experiência também maravilhosa. E depois eu fiz toda essa minha transição de vida do Brasil. Eu decidi me mudar para Portugal. E aqui estamos, aqui onde eu conheci a maravilhosa Marla. E aqui eu voltei para minha carreira de tecnologia e tive um avanço muito rápido. E foi quando eu decidi montar o canal Luciane Tei na Europa e depois acabei conhecendo a Marla e decidimos montar o Juntas e Misturadas. Essa é a minha história. Conta a sua história, Marla. Eu vou contar a minha história assim, mas tu sabes que eu vou sempre mais gosto muito de cavar e aqui eu vou cavar todos os entrevistados e vou cavar a Luciana e vou deixar que vocês também me cavem a mim para saberem ainda mais de nós. Fora a carreira, fora a tua trajetória de carreira, quem é a Luciana? Porque a maior parte de nós gosta muito de... Gosta não, nos definimos pelo nosso trabalho, pelo que fazemos, pela nossa história de vida, em termos de carreira, de crescimento. Mas quando a gente começa a tirar essas capas todas de nós, o que fica lá dentro? Quem é a Luciana? Boa pergunta. Pode não responder agora se não quiser, mas em algum momento eu vou cavar aí, vocês vão saber mais dela, da minha amiga. Sim, sim. Mas eu vou responder um pouquinho. Bora. Bom, eu me intitulo como uma pessoa muito corajosa, em primeiro lugar, porque uma pessoa para largar tudo e mudar sozinha de um país para outro e começar uma vida fora é uma pessoa que tem que ser muito corajosa, porque muitos obstáculos vão vir e a gente tem que ser muito persistente.
Primeiro de tudo, então, corajosa, mas tem... São muitas Lucianes, né? É difícil a gente se descrever, mas sou uma pessoa muito estudiosa, gosto muito autodidata, gosto muito de estudar. Então, gosto de ver vários assuntos. A Marla me conhece, né? Já sabe. Eu gosto de experimentar coisas diferentes e novas, tanto que às vezes eu levo a Marla e eu venho com uns pedidos muito diferentes, por exemplo, vamos andar de helicóptero? É verdade. É muito eclética, eu gosto dela muito eclética, assim. E é isso. Acho que é assim, bem resumido. Essa sou eu, né? Sagitariana, uma boa sagitariana que gosta de fazer coisas bem diferentes. E gosta de se divertir, mas como agora eu tô nessa fase da minha vida dedicada a construir todo o meu profissional, né? E, acho que resumindo muito bem, muito assim, muito rápido, essa sou eu, mas agora estou curiosa para saber sobre a Marla. É, como tu disseste, são várias Lucianas, assim também como são várias Marlas, mas eu vou tentar descrever o conjunto das Marlas todas aqui. A Marla, ela é uma pessoa super energética, super bem disposta. Eu me considero mesmo amiga dos meus amigos, mas também quando dá ali uma coisinha qualquer também, sou aquela que corta realmente também a amizade, dar pela raiz, não tenho problema em dizer isso. Eu sou uma pessoa profunda, sou uma pessoa interessante e interessada, sou uma pessoa que gosta muito de investigar e de estudar também. Sou uma pessoa apaixonada, casamenteira, lá está, depois vou dizer o que é que eu faço, eu sou assim, casamenteira. Eu sou essa pessoa alegre, muito bem disposta. Eu sou essa pessoa mesmo. E também eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã. Sim, eu digo isso porque todas estas coisas que eu estou a dizer demandam de mim trabalho. Sim, ser irmã demanda trabalho, ser filha demanda trabalho, ser mãe, ser esposa demanda trabalho. E sou coach de vida. E hoje também sou mentora de mulheres na área de relacionamento consigo própria e com o outro. Porque, infelizmente, como toda a gente sabe, não é? Esta questão dos relacionamentos tem se dado muito o que falar. Então, essa é a Marla e já agora já comecei a dizer, já entrei nos assuntos que eu vou trazer cá, não é? Vai ser mais sobre essa questão do relacionamento e vamos mesclar com a questão também profissional. Então, não deixem de acompanhar o canal, subscrevam-se agora, porque vão ser vários tipos de assuntos que com certeza um vai vos ajudar, certo? E hoje vamos falar de um assunto que, antes de qualquer coisa, para uma boa construção, para um bom autoconhecimento, para um bom desenvolvimento, esse assunto não pode... Não podíamos começar a falar de outras coisas antes de começar com esse assunto. Parece, assim, um pouco de mistério, né? Mas não é nada misterioso. O que é que nós vamos falar aqui hoje, Luciane? Então, muita gente acha que quando a gente coloca limites, que a gente pode estar sendo um pouco egoísta. Mas, assim, não é verdade. E ao longo da nossa vida, a gente vai descobrir que se realmente você quer conquistar os seus sonhos e atingir alguns objetivos na sua vida, você vai precisar aprender a colocar limites, a falar não e a conquistar o seu espaço. Vai precisar aprender a impor sobre isto, a falar até onde as pessoas podem ir. E é isso, o nosso assunto de hoje é sobre impor limites. Impor limites para o crescimento pessoal, é isso que vamos falar hoje. Falando disto de limites, Luciano, tu sentiste que em algum momento tu tiveste que impor limite aos outros na tua vida, né? Sentiste que em algum momento tiveste que parar de agradar a todo mundo para dar vazão a ti mesma, né? Para o teu próprio crescimento? Sentiste essa necessidade? Sim. Eu penso que o fato de você colocar limites, você aprender a colocar limites, é algo que nós vamos aprendendo durante a vida inteira e que eu ainda preciso aprender mais. Né? Quando
nós somos jovens, às vezes a gente não tem muita noção do que é isso. E a gente acaba depende muito do que nós aprendemos, de toda a nossa construção, a gente acaba sofrendo muito. Então, ao longo da minha vida, eu tive que estudar sobre isto. E eu li alguns livros. Então, se nós não colocamos limites, todos os relacionamentos à nossa volta, relacionamentos de amizade, relacionamentos de trabalho e também com o nosso marido, familiar, filhos também. Então, nós vamos ter problemas em todos os nossos relacionamentos. E aí é que está. Aprender sobre relacionamentos é muito profundo, porque ele vem lá das suas raízes, do seu pai e da sua mãe, e de toda a sua estrutura familiar, que já vem antes ainda do seu pai e da sua mãe. Então, você traz toda uma bagagem que você aprendeu, que você herdou, e você vai começar a entender quando você é jovem como lidar com isso. É certo ou não é certo? Né? Vai começar a estudar, a aprender, e aí você vai tirar as suas conclusões de como você vai lidar dali para frente com isso. Então, essa é a minha resposta. Não sei se eu respondi diretamente, mas é algo que eu estudei, aprendi, e que eu ainda tenho muito que aprender sobre isso. Sim, foi uma boa resposta, claro. E eu queria saber, então, né, então, tu começaste a aplicar, como é que tu aplicaste esta imposição de limites para o teu sucesso, não é? Como é que foi esta imposição de limites para o teu crescimento? Né? Eu sei que estás a aprender ainda muita coisa, claro, a gente nunca vai saber tudo na vida, né? E somos seres em constante crescimento, em constante desenvolvimento e vamos sempre aprender coisas novas de nós mesmos, né? Estamos sempre a ser surpreendidos com as nossas atitudes, né? Com o nosso posicionamento, que nem nós já ficamos às vezes a dizer eu fiz isto, eu estou a fazer isto, afinal eu funciono deste jeito, mas qual foi o benefício de tu teres conseguido impor limites para o teu crescimento ou para o início do teu crescimento lá atrás? Eu acho que a virada de chave, falando já da virada de chave, o que me ajudou muito, né? Eu até costumo falar assim, que quando eu decidi vir para a Europa era um sonho meu. Quando eu decidi vir para a Europa, então tracei uma estratégia, planos, e demoraram 10 anos. Depois que eu fiz toda essa mudança interior, quando eu decidi vir para a Europa, eu vim em 3 meses. Uau, né? uau. Então, 10 anos de plano, 3 meses depois de decidir. Então, depois vamos falar da importância da decisão. Como é que uma pessoa demora 10 anos a planificar e tem um sonho, ela decide e em 3 meses já acontece. Isso é fantástico. Então, mas eu quis falar isso para falar sobre os limites mesmo. Porque as pessoas, quando você toma uma decisão, tem todo o seu ambiente, né? E tem já o que você pensa sobre você mesmo. Então, existe o que você pensa sobre você e o que as pessoas ao seu redor pensam sobre você. Então, quando você toma uma decisão, muitas pessoas vão dar ideias do que elas acham da sua decisão, se você compartilhar isto. E normalmente, quando é uma decisão de mudança, isso é algo que eu aprendi também. O seu amigo, ele quer que você continue ali com ele. Então, se ele não está fazendo aquela mudança, se ele não está lá, ele vai falar: por que você vai para ali? Você está louca? Alguma coisa do tipo. Agora, se você pergunta para alguém que já está lá, então você vai receber uma resposta diferente. Então, nesse sentido, no meu entendimento, foi importante eu colocar os limites, né? E até do que as pessoas pensam sobre mim. Então, eu saber o que eu sou, eu falar: não, eu não sou o que você está pensando, o que você está dizendo. Eu sou isso. E eu não aceito que você fale assim de mim. Então, eu sou assim, eu fiz assim, é assim que eu ajo. E também sobre a minha decisão. Essa é a minha decisão. Eu refleti sobre todos os pontos e é isso que eu quero para a minha vida. Então, você aprender a parar o outro ou então nem compartilhar essas histórias, né? Se rodear de pessoas que sejam aquilo que você queira ser. Então, essa imposição de limites, ela veio com muita terapia e principalmente no ambiente familiar, que é o mais difícil.
É muito difícil você se abrir e você falar, olha, isso aqui não tá bom para mim, né? Eu sei que você está fazendo com todo amor e carinho, mas isso aqui me machuca e eu aceito até aqui, né? Isso aqui para mim não é legal. Então, se a gente quiser manter um relacionamento, uma amizade, o que seja, eu acho importante não repetir isso. Senão, eu prefiro não ter mais esse relacionamento. Então, é muito importante, é difícil, às vezes é dolorido a gente falar. Mas, assim, eu gosto muito do jeito da Marla, porque a Marla consegue falar com humor. Eu adoro isso na Marla. Agora é a sua vez, Marla. Sim, Me é assim, conta. eu vou dar um passo para trás e vou falar um bocadinho que antes de nós colocarmos, de sabermos colocar, impor limites e saber dizer não, é necessário fazer uma coisa primeiro, que é necessário trabalhar no autoconhecimento. Por quê? Porque se tu não tens conhecimento de ti própria, tu não vais conseguir impor limites, porque tu não sabes o que é que tu queres, o que é que tu não queres, o que é que tu aceitas, o que é que tu não aceitas, até onde aquela pessoa pode ir contigo, até onde aquela pessoa não pode ir contigo. Por quê? Porque para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, se tu não... Primeiramente, antes de sequer de pensar em limites, nós também trazer aqui limites, porque é muito importante nem ter aquela barreira para depois tu conseguires dar o passo que tu queres, né, sem aquelas interferências indesejadas. Mas, antes de começarmos a pensar em limites, vamos falar de autoconhecimento. E foi isso que eu fiz na minha própria vida. Eu falo isso de limites porque foi quando eu comecei a impor limites que também comecei a crescer, comecei a limpar esses ruídos todos de várias pessoas, várias ideias. E numa era digital também, de vários coaches que a gente ouve, vários mentores, muita coisa que a gente começa a ouvir na internet, porque os limites não é só a citação de limites, ou saber dizer não, não é só na nossa família, não é só na vida real, porque também existem limites que nós temos que colocar da tecnologia nas nossas vidas. E muitas vezes, não a tecnologia da Luciana, pelo amor de Deus, mas espera aí. Mas é necessário. Então, quando nós trabalhamos a nossa base, o nosso autoconhecimento, sabemos quem somos, para onde é que estamos a ir, então temos essa definição clara, existe uma clareza de para onde é que nós estamos a ir, então é-nos muito mais fácil impor limites. Fácil e necessário. Saber dizer não é super necessário. E eu própria digo isso porque passei por um período assim em que eu não conseguia dizer não porque eu precisava de validação de toda a gente. Sim, a Marla é esta, verdadeira, energética, não sei o quê. Mas durante muito tempo eu tive baixa autoestima e uma má autoimagem. Né? Eu não tinha uma boa imagem de mim própria, eu não tinha noção das minhas capacidades, das minhas habilidades, do que eu realmente conseguia e quem era. E acreditem, durante muito tempo eu não soube me definir quem era a Marla. Para mim, a Marla era simplesmente uma esposa, uma mãe e uma filha. Mas quem era, intrinsecamente, tirando essas coisas todas, quem eu era, eu não conseguia saber. E por isso mesmo, eu também não impunha limite no outro. Toda a gente podia chegar e ficar a falar comigo. Mesmo o limite de tempo que o teu amigo pode ter a falar no teu ouvido. Porque se tu estás em fase de crescimento e tens vários amigos, todos querem vir conversar. E principalmente com uma pessoa com algum conhecimento, toda a gente quer vir desabafar e passar tempo conosco. Até aí nós temos que também saber impor limites, porque se nós temos um trabalho a fazer, temos um plano na nossa vida diário, nós não vamos ter, não teríamos encaixado no nosso plano 1 hora para falar com a amiga X. E se ela vem e fica 1 hora a falar ao telefone contigo dos seus problemas, e se calhar até é necessário que assim seja, e claro que nós temos que ser uns pelos outros, temos que nos ajudar, mas nós também temos que saber dizer, amiga, agora eu não posso falar porque eu estou num trabalho. Quando eu acabar de falar, no final do dia, eu então posso falar contigo sobre isto. E tu consegues manter o teu plano, consegues manter as tuas metas e a tua agenda de trabalho. Mas isso só com autoconhecimento. Quando a Luciana também passou de vir do Brasil para Portugal, eu também fiz a mesma transição, quase a mesmo na mesma altura, há 2 anos e meio, né? Também, né? 2 anos e meio. Vou fazer 3 em março. Vai fazer 3 anos, eu vou fazer em julho, quase mesmo na mesma altura. Mas quando eu tomei essa decisão de vir para aqui, o que eu ouvi dos meus pais, da minha família, o que é que tu vais fazer em Portugal, por quê, que estás bem, vais ficar lá sozinha,
Atenção, não vim sozinha, vim com marido e filhos e sogra. Não posso esquecer isso. A sogra também veio como. Só não trouxemos da família nuclear os cães e os gatos. O resto veio tudo. Mas a outra família mais estendida, né? Pais, irmãos, também ficaram sentidos. E claro que começaram a dar as suas opiniões, as suas sugestões, os seus conselhos válidos, porque todos que te amam, as pessoas que te amam, sempre têm conselhos e sugestões para ti. Mas, tu sabendo o que é que tu queres, para onde é que tu estás a ir e o porquê, tu começas a limar e a limpar essas opiniões e essas sugestões. Claro que alguma coisa de lá é bom, o que for bom fica, retém, o que não for bom limita. Olha, e no tempo, o que for bom, se for bom e for necessário para ti naquele momento, faz a coisa no tempo, e se não for bom, não. O não é tão bom. Eu tinha dificuldades em ouvir não. Mas Essa é agora, uma não boa é? pergunta. Qual Não foi é? o momento que você percebeu que não colocar limites estava travando a sua vida? Conta pra gente. Eu estava. O tempo que eu percebi que não colocar limites foi mesmo na minha mudança para aqui. Porque durante muito tempo, isso também, durante os podcasts, vamos falando, eu fui muito dependente emocional. E se alguém viesse me dizer, ou um pai, ou minha mãe, me dissesse, Marla, a fazer assim, se calhar não é tão bom, e eu não fazia. Então, foi também na minha transição de carreira. Foi quando eu disse não a muitas coisas que eu decidi mudar de carreira, porque eu fui durante 10 anos executiva numa multinacional e trabalhava bastante e ganhava muito bem. E quando eu quis sair, claro que eu perguntei a algumas pessoas, eu me questionei, eu tive algumas conversas e todas eram unânimes em dizer que eu tinha que ficar ali. E se fosse a Marla há muito tempo, teria ficado. Porque eu ganhava bem e estava numa boa posição e era bom e havia possibilidade de crescer. E foi quando eu disse, não, eu vou seguir a minha vida, eu vou mudar de carreira, eu vou mudar de país. E aquele não, olha, opa, e não foi não a uma pessoa, foram vários nãos naquele momento. E com esses nãos vieram muitos outros nãos, porque as mesmas pessoas eram aquelas pessoas que ficavam muito tempo, precisavam muito da Marla para conversar isto, aquilo. A Marla estava sempre disponível para ajudar, financeiramente, intelectualmente, pronto, com amor, vários tipos de ajuda que eu prestava. E eu comecei a dizer não a essas todas as pessoas. E acredito, o meu crescimento começou a ser muito mais rápido do que eu estava a pensar. Comecei a fazer muitas coisas, comecei a ter tempo realmente para investir naquilo que eu queria e não que as pessoas queriam ou que eu devia, que achavam. Foi aí, foi nessa altura, foi na minha vinda para cá que foi o romper de várias coisas e foi o ano do não. E foi o ano do crescimento. Tem uma boa frase que é o não que você não fala para colocar um limite, é um não que você está falando para você mesmo. Então, você acaba, se você não falar o não e vai fazer uma coisa que você não queria estar fazendo, é um não que você poderia estar fazendo algo mais proveitoso para o seu objetivo. Então, por isso que é tão importante. Então, essa é uma frase que toda hora que eu estou assim, o que eu faço? Eu falo não ou não? Ou não falo? Então, eu lembro dessa frase, o não que você não fala é um não que você está falando para você mesmo. É isso que você quer? Você quer falar não para você? Então, fale o não, coloque o seu limite. Sim, mas isso a gente não aprende sozinho. Infelizmente, a gente não aprende sozinho. E daí a importância, por exemplo, da meditação, da yoga que a Luciana vai vir trazendo aqui ao longo dos vários episódios. A importância da terapia, a importância das mentorias, porque a gente sim pode ler, os livros são fantásticos, a gente lê muito, nós as duas lemos muito e nos ajudam muito. Mas ter um mentor, ter um coach, ter um terapeuta que muitas vezes já viu aquilo, atende várias pessoas e a tua vida não é muito diferente das várias que ele atende, para te orientar, para te apoiar, para te direcionar, é muito, muito bom. Eu digo que a minha transformação, não, primeiramente Deus, claro, sou bastante crente, sou cristã, e ponho Deus tudo em primeiro lugar. Primeiramente foi Deus, sim, foi com a base de muita oração, para alguns meditação, para alguns tempo para elas próprias. E depois foi muitas sessões de coaching com vários coaches. Eu sou fã de mentoria.
Foi a minha terapia, foram os vários mentores que passaram na minha vida, cada um para cada fase, que me ajudaram a tornar a Marla que eu sou hoje. Uma Marla que diz um não com um sorriso, uma Marla que já sabe impor limites, uma Marla que já sabe traçar o seu plano daqui para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos. Então, também quero ressaltar aqui a necessidade de ajuda. E não é uma ajuda, é um apoio, é um direcionamento, porque nós precisamos disso. Do mesmo jeito que nós temos falado muito de saúde física, né? Saúde física, de comer bem, de nos nutrir bem, de fazer exercício físico. A mesma coisa é com a nossa mente. A nossa mente precisa estar a ser trabalhada sempre, precisa estar a ser também nutrida de boas coisas sempre. Precisamos, sim, de um personal trainer. Sim. E com este assunto eu tenho uma pergunta para você, Marla. Qual foi o momento da sua vida que você começou a perceber que tem alguma coisa errada? Porque é difícil a gente perceber que a gente tem um problema. Então, a gente começa a sofrer, a gente percebe que a gente está mais triste. Por quê? A gente está fazendo as coisas para agradar os outros, em vez de falar não. E às vezes a gente nem percebe. Começa a viver ali e de repente você fala, nossa, não sei, eu estou triste. Né? E aí você começa a entender, tem alguma coisa de errado comigo. O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso mudar? Então, qual foi o momento, Marla, que você percebeu? Tem alguma coisa de errado e eu preciso mudar. E o que você buscou? Eu me lembro perfeitamente do dia que isso começou. O momento exato que eu comecei a perceber que eu realmente precisava de ajuda. Isso foi em maio de 2018. Eu tive uma grande crise existencial em maio de 2018. Eu estava assim casada, tinha acabado de ter um filho de 2 anos, tinha outro filho acho que de 8 anos na altura. E estava bem até na empresa, mas eu sentia um vazio enorme. Eu sabia que alguma coisa não estava bem ali. E muita gente pensa às vezes que é quando não se está bem financeiramente. Eu estava a dar um pulo enorme financeiramente nessa altura. E então, a minha volta, parecia que estava tudo bem. Eu tinha um marido gatíssimo, que depois vou mostrar. Tinha 2 filhos lindíssimos. Estava bem na carreira, estava a ganhar horrores. Acabava de ter comprado uma casa até nessa altura. E eu sentia um vazio. E foi quando eu comecei a pensar na morte. Eu começava a pensar na morte todos os dias. Eu conduzia para o trabalho e dizia, e se eu desaparecesse só por um bocadinho? Eu não queria morrer, eu queria que aquele sentimento que eu tinha naquele tempo desaparecesse. Eu olhava e depois o meu caminho era muito pela praia. Eu tinha, da minha casa ao meu trabalho na altura, passava pela praia. E eu sempre pensava, e se meu carro caísse aqui, o que ia acontecer? Eu afogava-me, desaparecia. E depois eu comecei a ver que aqueles pensamentos de suicidas, vou ser sincera, eram pensamentos suicidas, apesar de eu não querer morrer, porque eu não queria deixar os 2 meus filhos, não queria deixar meu marido, mas eu queria desaparecer, eu queria ir embora, porque era uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande. Acordar para mim era tão difícil, e eu não era essa pessoa, eu sempre fui, desde criança, uma pessoa super alegre, super espontânea, super verdadeira, e naquele momento eu não estava assim, eu estava muito, muito para baixo. Foi nessa altura que eu pensei, meu Deus do céu, eu preciso de ajuda. E eu comecei a investigar tudo, eu comecei a pesquisar muita coisa. Acreditem que até 2018 eu não conhecia o coach. Eu não conhecia as ferramentas de coach, eu não conhecia mindfulness, eu não conhecia nada disso. E foi quando eu encontrei uma certificação de coach. Na altura eu estava em Moçambique, isso foi em maio, o curso começava 6 de junho. Eu inscrevi-me, comprei a passagem e em um mês eu estava aqui em Portugal a fazer essa certificação que mudou minha vida. Hoje eu estou a falar aqui porque e eu não queria fazer isso, não queria ser coach. Eu nem sabia o que era ser coach. Eu vi que eram ferramentas que ajudavam as pessoas e eu disse, eu vou procurar isso. E eu vim, e durante o estágio, eu comecei a dar sessões a várias pessoas e eu comecei a ver que afinal isso ajuda e que não era justo que eu ficar só para mim com aquilo, então foi onde eu comecei também a ser life coach em 2018, mas essa foi a virada, isso foi o que eu fiz. E mesmo tendo feito a certificação de coach, eu fui fazer logo outro processo de coach com uma ótima coach, Marta Madeira, obrigada. E daí foram só mentores e coaches até hoje. Que bom. E tu, Luciana, me conta também. Qual foi
o momento? Qual foi esse momento? Olha, é muito difícil a gente perceber que a gente precisa mudar, que a Exato. gente não está num caminho certo, né? A gente só sente uma sensação que não tá bom, minha vida não tá boa, né? E aí você começa a refletir, ou então você vai vivendo, né? Você vai, acorda, trabalha, volta, continua vivendo na roda da vida. Bom, teve um momento muito difícil na minha vida. Eu tinha uns 20 e poucos anos, que eu tinha uma amiga que me deu um livro, me emprestou um livro, que eram Mulheres que Amam Demais. Então, não sei se vocês já leram, mas eu indico muito este livro. Praticamente, não sei se ela sabe, mas foi ela, essa minha amiga, que me ajudou a mudar a minha vida. Mas antes disso eu busquei várias coisas também. Mas dentro deste livro, ele mostra uma trajetória da sua criação, né, de toda a sua criação. Então ele mostra ambientes familiares, tipos de ambientes familiares e o que acarreta isto na sua vida. Então esse livro ele deu uma abertura na minha mente. Eu consegui enxergar algumas coisas, né, que estavam acontecendo naquele momento comigo e o porquê. E que eu realmente estava passando por uma dificuldade que eu precisava mudar alguma coisa. E fora isso também a gente acaba procurando igreja. Foi o momento que eu entrei na Messiânica, que fiquei 10 anos e foi maravilhoso também. E depois deste livro eu parti para o Codependência, o CODA. Então, eu descobri que o Mulheres que Amam Demais é uma mulher americana que também passou por problemas de relacionamento e escreveu este livro. E o Codependência Nunca Mais também são... esses dois livros são mulheres que deixam de viver a própria vida para viver a vida do parceiro ou do amigo ou o que for, né? E acaba entrando em relacionamentos destrutivos, né? E são relacionamentos em todos os lugares, com amizade, no trabalho e assim por diante. Então, este segundo livro também foi muito bom, Codependência Nunca Mais, né? E também existem grupos. E depois eu acabei participando, esses grupos de UAA, NA, todos esses grupos, eles fazem os 10 passos. Então, Codependência Nunca Mais, você é dependente de uma pessoa destrutiva, de um relacionamento tóxico dentro do CODA. Então, ele ensina você a fazer os 12 passos, que são os mesmos 12 passos do AA, de todos esses grupos, né? Então, eu frequentei algumas vezes para entender como que funciona, e eu fiz ali os 12 passos, não me recordo mais se eram 10 ou 12, comigo mesma. Então, esse foi um dos momentos da minha vida, assim, de um tempo que eu estava sofrendo muito em todos os sentidos, assim. E foi quando eu tive a minha segunda filha, que eu estava praticamente sem dinheiro, sem trabalho, sem nada, assim, todos os ambientes da minha vida estavam com problemas. E aí, acho que essa foi uma das primeiras chaves, mas eu penso que nós estamos virando as chaves em vários momentos da nossa vida. Sim. Porque, assim, a gente está sempre crescendo, a gente sempre está aprendendo. A gente não vai aprender tudo, Marla, me ensina, eu vou aprender tudo agora. Jamais. Então, porque é a nossa visão. A Marla tem uma visão de vida e eu tenho uma visão de vida. E crescer, isso é uma coisa que eu aprendi muito no yoga. Crescer é muito doloroso. Porque, assim, tá tão confortável aqui, sabe? Essa cadeira tá confortável, essa sala tá confortável. Para que eu vou mudar? Sim. Então, esse trabalho tá confortável, esse relacionamento tá confortável. Para que eu vou sair disso aqui? Crescer é muito doloroso, né? Então, é muito difícil a gente crescer de uma vez, a gente aprender tudo de uma vez. Então, a gente já dá um passo, depois dá outro passo. Então, no meu pensamento, a gente cresce a vida toda e especificamente com imposição de limites. Tá? Então, no meu caso, foi isso. Eu estava num momento muito difícil da minha vida e me apareceu esse livro e eu continuei pesquisando e pesquiso até hoje. Há uma coisa aqui que eu também quero deixar.
há assuntos que nós começamos a ouvir, imposição de limites, autoconhecimento, qual foi a viragem de chave, necessidade de ter terapia, de ter um terapeuta, necessidade disto e daquilo. E na nossa cabeça, por ouvirmos tanto falar sobre isso, a gente pode pensar que são assuntos óbvios. Mas isto é óbvio, mas isto é óbvio. Mais um assunto, mais do mesmo assunto. Só que a minha grande pergunta é, se é tão óbvio, estás a viver esse óbvio? Estás com um bom autoconhecimento? Sabes impor limites? Estás a fazer terapia? Estás a cuidar da tua mente? Estás a cuidar de ti? Paras um tempo para pensar na tua vida, para fazer os teus planos, para analisar se estás em crescimento, se não estás em crescimento. Consegues olhar no último ano e consegues classificar, em dezembro de 2023 eu estava neste ponto A e hoje em dezembro de 2024 eu estou neste ponto, e o que é que tu fizeste, consegues mapear o que é que tu fizeste para que estejas no ponto B, aconteceu alguma transformação, estás a viver a vida que tu queres, estás a viver uma vida diferente. Então, se calhar não é assim tão óbvio. E se calhar são assuntos que temos que ouvir cada vez mais. Porque a gente também estava aqui a pensar no podcast, limites, sim. É que as pessoas continuam a não impor limites. Quando nós somos mentoras e temos vários mentorados e eles têm chegado a nós, e uma das coisas que a gente vê aquela sensação de querer sempre ser boazinha, sempre ser bonzinho, sempre estar ali para todos, e um cansaço emocional, um cansaço até físico, que a pessoa nem sabe, nem tem consciência sequer. Mas, se calhar encontrar um podcast que está a falar de limites, de imposição de limites, mais uma vez, ouça, pratique e aplique. Porque Sim. não é só ter conhecimento teórico. A maior parte de nós está com obesidade mental, está a saber, tem muita informação sobre vários assuntos. Mas se 1% dessa população que tem esse tipo de conhecimento teórico aplicar o que realmente aprende e se está a viver de acordo com aquilo que deseja, isso é um outro assunto. Sim. E aí eu tenho mais uma pergunta para você, Marla. Primeiro, quais são os primeiros passos para a gente começar a mudar? Tá bem, agora eu identifiquei um problema, estou sofrendo, pedi ajuda, ou terapeuta, ou livro, ou qualquer coisa. Realmente, não estou colocando meus limites. O que eu faço? Essa é uma pergunta. E a outra, no momento que eu começo a colocar limites, porque eu sou uma pessoa boazinha, então algumas pessoas acabam ultrapassando os limites, né? E fazendo você fazer coisas que você não quer fazer. Então, eu vou começar a falar não para essas pessoas. E o que vai acontecer? Essas pessoas vão começar a ter reações negativas. Sim. Poxa, eu fiz tudo para você e agora você faz assim comigo. Então, e os seus relacionamentos vão começar a mudar a partir dali. Então, me ensina, Marla, como começar e como lidar com essas reações negativas. Sim, como começar? Eu digo assim, não existem receitas mágicas. Cada pessoa tem uma história de vida. Cada pessoa tem que ter consciência de si próprio e não vai fugir de passar por um autoconhecimento. Mas, estás a falar de autoconhecimento. Como é que eu busco esse autoconhecimento? Há duas formas de buscar autoconhecimento, se fores uma pessoa autodidática ou realmente com um terapeuta e um mentor. Não foge muito disso. Eu não tenho dinheiro para hoje ter um mentor ou ter um terapeuta. Muito bem. Hoje em dia toda a gente tem um computador, tem um telefone, tem acesso à internet, começa a buscar por ferramentas e começa a aplicar uma por dia, ser melhor e mudar e aplicar 0,1% a cada dia do que vais aprendendo. No final do dia já vais ter o quê? Sei lá, se for 1%, já vais ter mudado no final do ano 365 dias por ano. 365% ao ano do que em relação ao que começaste. Depois, começar a olhar para a vida com intencionalidade. O que nós estamos a fazer ultimamente é passar pela vida da forma automática. Acordou, andou, nananana. Nós nem pensamos nos nossos atos. O fato de eu acordar, ir ao ginásio, eu vou para o ginásio porque só assim chego lá, pim, pim, pim. Qual é a minha intenção?
de ir ao ginásio. Por que eu estou aqui nesse ginásio? Por saúde. Ok, muito bem, por saúde. E quais são os exercícios que tu precisas fazer? Precisas fazer cardio? Precisas fazer perna? Precisas fazer braço? Isso muitas vezes não é pensado, é feito no automático. E estamos a começar só o dia. Vamos para o trabalho, temos uma coisa para fazer. Qual é a minha intenção de fazer este trabalho? Qual é a minha intenção de... Então, o que eu quero dizer aqui? Começar a olhar para a vida e não passar por ela. Porque nós temos passado pela vida e nós estamos a viver. O ano pode ter passado, e se eu te perguntar, olha, foste aquele evento, fomos ao evento e passamos a ver o evento pelo telemóvel. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós, no domingo, fomos andar de helicóptero e durante os primeiros momentos do helicóptero, eu só estava a filmar as imagens. Eu estava no helicóptero. Em vez de olhar a vista com os meus olhos, eu estava a ver a vista pelos olhos do telemóvel. Até que eu realmente disse, Marla, tu és uma pessoa intencional, cara. Para com isso. Põe o telemóvel no coisa e olha. Desfruta o presente. Eu desliguei o telemóvel e comecei a olhar. Tive um pouco de medo, claro, porque aquilo ali treme, não sei o quê. Mas eu passei e comecei a olhar e a viver 100% presente naquele momento. Então, uma das coisas também é viver 100% presente. É fácil? Não. Não é nada fácil. Estás 100% presente naquilo que tu... Pronto, eu falo muito, cuidado comigo, porque então, às vezes até vou me perdendo naquilo que eu... Mas está certíssima, eu posso até incluir. Para mim, o que é muito importante é escrever os meus objetivos. E olha, esse também foi um outro livro que eu li, que é A Lei do Triunfo, que fala para você colocar os seus 3 maiores objetivos no espelho. Então, você acorda e já vê. Então, eu faço isso, né? Além de outras coisas que eu faço. Mas, assim, eu saber muito bem o que eu quero para aquele mês, o que eu quero para a minha vida, quem sou eu, sabe? O que ela falou no começo, autoconhecimento. Então, como que é o meu dia? Porque o que acontece? A gente tende a fazer coisas que não estão de acordo com os nossos objetivos. Isso também eu aprendi numa aula de psicologia que eu fiz na faculdade, que o professor me deu um documento para você escrever sobre os seus objetivos. A partir dali, eu comecei a escrever sempre eu escrevo os meus objetivos. Então, e você começar a trocar, né, os seus vícios, que não tem jeito, a gente sempre tem vícios, e hoje o maior vício é esse que ela está falando, que é do celular. É Então, a gente sempre tentar trocar os nossos vícios por atividades que a gente precisa fazer, que vão de acordo com os nossos objetivos de vida. Então, para mim, essa foi uma virada de chave, e para mim é muito importante escrever, saber o que eu quero para o meu mês. Então, por que eu estou ali 3 horas no celular? Ou na Netflix. Nada contra a Netflix, mas é assim, uma pessoa que decidiu que quer crescer naquele ano e no meio de semana passa 1, 2, 3 horas na Netflix, tipo... Como é que isso... A não ser que seja ver documentários sobre o assunto que ela precisa saber para implementar no seu negócio, tudo bem. Mas a ver filme, a ver série no meio de semana, ou mesmo um fim de semana inteiro, que passa 3, 4, 5 horas a ver Netflix. Eu já fui essa pessoa, é verdade. Eu fui essa pessoa de passar, até que realmente eu comecei a perguntar, mas o que isto tem a ver com o meu objetivo de vida? O que isto tem a ver com o meu objetivo de vida? Nada. E realmente fazer planos. Há uma coisa que eu também no início, quando me disseram, escreve os teus objetivos, cola, faz o teu quadro dos sonhos, eu pensava que era brincadeira. Mas quando eu comecei a fazer isso e comecei a ver realmente o que eu estava a conseguir, eu olhei para o meu quadro de objetivos de 2024, tinham 10 coisas, tinha no telemóvel, eu fiz 8. 8! Só me faltaram 2, porque também eram muito grandes, mas tudo bem, podia ter acontecido. Mas é uma coisa impressionante que todos os coaches falam. Napoleon Hill já falava, olha, em 1950, 1960, e se deu certo. Já dava certo. É claro que... Eu digo assim, testa. Eu não confio. Testa! E depois vem dizer... E não só, mas uma coisa, não sei o quê. Eu era essa pessoa, desculpem vos dizer, eu era essa pessoa. Mas, graças a Deus, eu mudei. Mudei e hoje estou muito feliz com a nova Marla. Hoje eu estou muito feliz com esta Marla. Marla, e conta pra gente, como que a gente reage às reações? Porque quando a gente começa a se impor, a gente vai perder algumas pessoas, talvez, ou elas vão ter que mudar. Como lidar com isso? E vai mesmo. E ainda bem que perca.
tem que ficar feliz quando perde, porque não era a tua pessoa. Eu também tinha esse problema de não conseguir dizer não, porque eu tinha medo de perder os meus amigos, tinha medo de perder os meus familiares, mas vou lhe dizer, todos os amigos que foram embora e todos aqueles familiares meus, que eram meus familiares amigos, que hoje só mantêm-se familiares e não são mais amigos, eu dou graças a Deus que foram embora. Porque não eram pessoas para andar comigo, porque não saberiam lidar comigo no próximo nível em que eu queria estar e hoje estou num nível, eles foram embora, amanhã vou estar num nível, eles foram embora. A rejeição, nós sempre vamos ser rejeitados de alguma maneira. Na vida existe sempre o sim e o não. Se nós tivermos atenção de que sempre existe um sim e um não, porque nós quando vamos para a vida estamos à espera sempre do sim. Estamos a querer sempre um sim. Eu digo não, mas eu quero que tudo se mantenha na mesma. Eu digo não, mas eu quero que a coisa se mantenha, aquela pessoa que mantenha-se comigo na mesma. Mas ela pode não se manter. E está tudo bem. Vai doer, às vezes dói, mas assim como a gente se machuca, parte a perna, depois a perna fica boa, a gente continua a andar. Então nós temos que parar de ser mimizentos, parar de sermos também vítimas e pararmos de ter medo das coisas, de perder as pessoas. A gente só perde quem realmente não era nosso. Então, se nós tivermos noção disso, que aquela pessoa não era para estar na nossa vida e que há certas pessoas que devem passar pela nossa vida por um certo momento. Elas vêm e cumprem um objetivo e elas têm que ir. E nós também estamos aqui para cumprir certos objetivos na vida da pessoa e há pessoas que vamos ficar para sempre, há pessoas que não, a gente vai lá, cumpre e vai. Então, nós também temos que estar cientes disso. Que ao tomarmos esse posicionamento, essas decisões, vai acontecer isso. E ao irem as velhas pessoas, entram novas pessoas. É incrível. Aquele lugar não fica vazio. Nunca fica vazio. É como se diz, primeiro tu tens o sonho, pões o pé e Deus põe o chão. E não, eu digo, não tenham medo da rejeição. A rejeição está sempre a acontecer. A gente vendo ou não, nós estamos sempre a ser rejeitados, estamos sempre a ter nãos da vida. E que se a vida só nos desse sim, também seria aborrecida. Vamos lá combinar, né? Isso é outra coisa que eu aprendi muito também. Que nós estamos falando de impor o não e receber o não. Né? Porque toda essa mudança de autoconhecimento, antigamente, quando eu recebia um não, às vezes eu ficava triste e pensava aquilo não é para mim. E com a mudança, a virada de chave na minha vida, hoje, se eu tenho um objetivo e eu recebo um não, então por que eu recebi esse não? O que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? O que eu posso fazer de diferente para eu chegar naquele meu objetivo? Então, hoje eu não recebo não e paro. Hoje eu recebo não e eu reflito sobre esse não. E, normalmente, eu não assim, aceito e paro, né? Antigamente eu era assim, eu recebia o não e parava. Não é para mim, acabou. Esse objetivo não é para mim, né? Então, hoje não. Esse é o meu objetivo, eu vou fazer o que for para eu alcançar o meu objetivo. Então, se eu tiver que aprender mais, eu vou aprender. Se eu tiver que estudar, se eu tiver que mudar alguma coisa em mim, se eu não estou fazendo certo, então eu vou insistir, vou me conectar com pessoas. Então, hoje, eu lido diferente com o não do que antigamente. Acho que essa também é uma virada de chave muito grande que mudou muito a minha vida. E eu vou perguntar para a Marla também, e já vou falar aqui da minha história, quem é a Lu hoje, né? A Lu de antes e a Lu, claro, eu ainda tenho muito que aprender, mas da minha evolução de lá atrás para hoje eu alcanço os meus objetivos muito mais rápido. Até essa história do helicóptero, eu já queria ter andado de helicóptero no ano passado, no meu aniversário, e esse ano acabou acontecendo. Então, são coisas que eu escrevo. Outro objetivo que eu alcancei, eu escrevi no meu celular. Escrevi assim, eu vou me dar um apartamento de presente no Brasil. E eu comprei, alguns dias antes do meu aniversário, eu comprei. Então, quem é a Lu de hoje? A Lu de hoje é a Lu que coloco o objetivo e eu faço de tudo para alcançar. E hoje eu tenho muito mais autoconfiança em mim, sabe? As pessoas que vêm de fora e que falam, você é isso, você é aquilo, normalmente quem te conheceu lá no passado está com o seu eu do passado. Exato. Então, a pessoa, quando você encontra com essa pessoa, ela sempre fica te voltando para o passado, achando que você é aquela pessoa.
Então, você ou se afastar, ou assim, muito delicadamente, olha, eu não sou mais essa pessoa, eu mudei, graças a Deus, hoje eu sou outra pessoa, né? Então, você saber quem você é, né? Você ter autoconfiança, saber que você pode conseguir, que você pode conquistar hoje. Eu digo para mim que eu posso conquistar o que eu quiser na minha vida, e é isso que eu digo para as minhas filhas. Então, olha que mudança. Então, essa foi toda a mudança que aconteceu na minha vida, e como os objetivos hoje eu alcanço muito mais rápido do que antigamente, porque antigamente eu aceitava, falava, nossa, eu sou realmente essa pessoa, eu não tenho foco, sabe, eu aceitava todas essas coisas que falavam para mim e eu parava, eu não continuava. Eu achava que o objetivo não era para mim. E é isso, eu queria também ouvir da Marla. Desculpa, quem sabe faz ao vivo e pronto, a Marla está aqui. A Marla hoje é coach, mentora, mas também é mãe, é cuidadora de casa. E está acontecendo uma coisa neste momento na minha casa, eu tenho que resolver aqui, mas já está. Quem sabe faz ao vivo e é assim que acontece e está tudo bem. Quem é a Marla de hoje? A Marla depois de de tudo, depois da mudança. Quem é a Marla de hoje, depois de tudo? Esta é a Marla que se aceita completamente. A Marla de há muito tempo, ela era muito arrogante, escondida numa... tinha tão baixa autoestima, que se escondia numa capa arrogante. Arrogante e má. Quem me conhece sabe perfeitamente do que eu estou a dizer. Está a ver aquela pessoa chata, mal disposta, aquela pessoa mesmo que queria ferir o outro porque estava muito ferida. Na verdade, eu feria porque eu estava muito ferida. A partir do momento que eu comecei a ser mais gentil comigo, comecei a ser muito mais gentil que a outra para os outros. Aquela Marla dá muito tempo, a Luciana nem ia conseguir estar com ela aqui, nem pensar. Mas a Marla de hoje é uma Marla que se aceita com os seus defeitos, com as suas qualidades. Durante muito tempo, antes de vir para Portugal, por exemplo, existe o preconceito, não vamos aqui negar, não quer trazer a coisa para o racismo, não quer trazer isso para isso, mas vais fazer o quê em Portugal? Tu és negra, tu és mulher e não sei o que mais. E porque eu já tinha muito autoconhecimento, eu vou ser sincera, eu nunca sofri nada disso e muito pelo contrário, as portas são-me abertas pelo que eu sou. Por quê? Porque eu hoje já estou validada, eu já me validei. Obviamente que nós dizermos que não nos importamos com a opinião do outro é mentira, mas já sei lidar melhor com a opinião do outro, obviamente. Eu era uma Marla muito masculinizada durante muito tempo por vicissitudes da vida, fui me tornando mais forte. Esta história também há de haver um podcast que nós vamos contar um bocadinho mais sobre as nossas vidas, sobre a nossa transformação. E sou uma Marla, assim, hoje muito mais feminina, que espera, assim, que o marido faça tudo, mais alguma coisa. Sim, essa sou eu hoje, aceito e gosto. Há quem não gosta, não faz mal, mas é isso que eu gosto. Sou uma Marla mais mãe e não era nada disso. Eu era muito forte e achava que eu tinha feito os filhos para o mundo e o mundo ia dar conta de cuidar deles. É assim, porque nós olhamos para as pessoas muitas vezes e nós não fazemos ideia do que aquela pessoa é por dentro, o que aquela pessoa está a pensar, né? As pessoas podiam olhar para mim e dizer, não, ela está a falar isso, não é verdade. Era o que eu pensava, que eu achava, escondido por uma capa muito bonitinha de XPTO aqui. Mas a Marla de hoje é essa pessoa. Eu digo assim, eu hoje gosto de mim. Eu hoje sou a minha melhor amiga, sou a pessoa que eu mais gosto de estar, que eu gosto mais de passar tempo. Eu gosto de solitude, não é solidão, eu gosto de estar comigo mesmo. É um amor que eu até digo, meu Deus, que é isso, menina? Sim, é uma Marla que se aceita por completo, que hoje sabe pedir desculpas, porque a Marla há muito tempo ela não sabia pedir desculpas. Hoje a Marla sabe pedir desculpas e gosta de pedir desculpas. É uma Marla que sabe dizer não. E é uma Marla que tem crescido profissionalmente de uma forma incrível através do autoconhecimento. Hoje ela sabe aquilo que ela vai entrar, o que é que ela não vai entrar e por que não vai entrar. E corre muito atrás dos seus objetivos e que elevou tantos objetivos que antes tinha o espírito de escassez e de achar que não dava conta e que se calhar não era para ela, era para os outros. Hoje ela escreve objetivos para algumas pessoas fazer, meu Deus, menina, está doida, mas sim, porque eu sei porque que eu estou a escrever esse objetivo, eu sei que eu sou capaz de atingir, hoje eu sei que sou capaz de fazer tudo aquilo que eu me propuser fazer, desde que eu trabalhe,
porque na lei da atração não é de Deus traga, o universo traz, e eu aqui sentada, não, eu tenho que trabalhar muito. É um momento de dizer também não a certas coisas da nossa própria vida. Crescer requer... Hoje eu aceito que crescer requer sacrifício e hoje eu estou disposta a sacrificar-me para esses objetivos. É uma Marla que está cool, a sério. Uma Marla que está muito bem. Muito bom. Então é isso. Esse é o nosso assunto de hoje sobre impor limites, né, onde nós discutimos aqui sobre todas as fases dessa descoberta sobre como pôr limites, né, de toda essa mudança, essa construção e de quem nós somos hoje depois de toda essa mudança. E eu convido você hoje a refletir sobre os limites na sua vida e colocar aí nos comentários, né, situações que vocês passaram, né, sobre a imposição de limites, sobre o que prejudicou na vida de vocês, como foi a mudança. Este foi o nosso assunto de hoje. Mas Luciana, como é que as pessoas te encontram? Sim. Como é que as pessoas te encontram? Quais são os canais que as pessoas te encontram hoje? Amanhã, se alguém quiser, olha, eu vi, mas Luciana, eu queria saber mais sobre este assunto e sobre aquele assunto. Onde é que tu também alimentas as pessoas com o teu conteúdo? Sim. Esse é o nosso podcast que estará no YouTube, Juntas e Misturadas. Nós vamos gravar todas as quinta-feiras. E para me encontrar, eu, Luciane TI na Europa, eu falo sobre toda essa transformação, como conquistar uma carreira internacional dentro da tecnologia e vir para a Europa. Então, esse é o meu Instagram, tá bem? E também estou no YouTube, estou no Facebook. Está no LinkedIn, né? Estou no LinkedIn. E você, Marla? Então, para me encontrar, eu ainda só estou a usar o canal do Instagram, é @marlaantero. E lá vocês vão encontrar conteúdos sobre relacionamentos e principalmente como voltar a mulherada, claro, como voltar à sua feminilidade e atrair um homem provedor. Porque vamos lá combinar, nós queremos sim homens provedores, por mais que a gente não diga, por mais que a gente não aceite e por mais que a gente pense que é independente, que pode e que faz e que acontece, ter um homem provedor, não só financeiro, como de segurança, é importante e faz toda a diferença para um bom relacionamento com o outro e contigo própria. Ajuda a trazer autoestima, autoconfiança. Olha, só sigam Marlantero, @Marlantero no Instagram, e alimentem-se. E pronto, este foi o nosso podcast de hoje. Subscrevam para que sempre que a gente colocar um novo episódio, vocês estarem por dentro. São vários assuntos. Não escutem uma, ponham no 2 se quiserem, porque nós aqui, durante o podcast, podemos estar a falar de uma coisa, a seguir estamos a falar de outra. Temos sempre bons insights para vocês. É isso. Juntas e misturadas. Até a próxima quinta. Samir.